da BR-116, da rodovia Presidente Dutra. Começa agora o Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon e aqui comigo hoje no volante Gustavo Angeles. Sensacional, você que está escutando esse episódio está sendo gravado em movimento, porque estamos neste caminho fazendo Rio-São Paulo. Estamos juntinhos, primeiro podcast nessa nova fase juntos. É verdade, é o primeiro podcast que a gente grava presencial. É. Só que é um presencial movimento, porque exatamente. Eu, como falei nos outros episódios, eu estou me mudando para São Paulo e agora esse estou é literal. Literal. Né? Estou no momento me mudando para São Paulo. O Gustavo se voluntariou aí como um tributo de Jogos Vorazes para me levar de carro com as crianças aqui, os gatos estão no banco de trás, com o cinto de segurança, tá, Luísa Mel? Não precisa me cancelar. E é isso, estamos no caminho para São Paulo e resolvemos fazer esse podcast porque também não ia ter outra oportunidade. Então, em vez de não ter episódio, por que não um episódio volante? Exatamente, aí vai ser meio sem edição, vai ser diferente do resto, mas o conteúdo que importa estará aqui como sempre. E aí semana que vem a gente volta à programação normal. Aí também deve ficar um episódio mais curto também, mas é isso, galera. Ou não, né? Porque a gente tem tempo pra fazer, mas vamos ver. É verdade. Talvez também tenha uns sons de, como o Gustavo já fez, de buzina, sons de trânsito, mas gente, é a vida como ela é. E como ela é também, é só lembrar você de dar uma avaliaçãozinha aí nesse podcast, dar essa força pra gente, dar estrelinha, dar joinha no aplicativo que você tá usando. E lembrando que no Spotify você pode deixar ainda comentários, pode fazer comentários pra gente ler, pra gente responder, é sempre super legal. Hoje não estou com a lista aqui de quem comentou, porque tá tudo no improviso, mas um abraço pra todo mundo que comentou esse episódio. E, Gustavo, o que a gente comentou semana passada foi o caso do Felca. Que verdade. Ele fez aquele vídeo, né, conversando sobre a questão do algoritmo P, que ele chamou, que é a adultização e a sexualização de menores de idade nas redes sociais em troca de, grana. E antes de você entrar, é engraçado que eu tava editando, quando a gente foi gravar, você falou, agora tá com 10 milhões de visualizações, alguma coisa assim. Quando eu fui assisti logo depois da gravação, já tava com 15, e quando eu fui editar no dia seguinte, já tava com 27 milhões. Agora eu nem sei quanto é que tá, mas, rendeu muito vídeo, rendeu muito assunto, e é sobre essa repercussão que a gente vai falar agora. Está nesse momento, no dia 16 de agosto, sábado, com 42 milhões de visualizações. Cara, absurdo. Então, deu uma repercussão muito boa, que é ótimo, né? Porque como a gente comentou, você que perdeu o episódio da semana passada, dá uma volta. Você que perdeu o episódio da semana passada, volta lá pra escutar, a gente comentou, né, esse primeiro momento sobre o vídeo. Não sei se eu vou editar muito essas paradas não, tá? Tipo, essas idas e vindas, tá então... Bom. Essa, por exemplo, ficou. Essa ficou, mas é isso. Então, volta lá pra escutar na semana passada, que a gente comentou mais sobre o vídeo em si, como é que foi e tal. Mas é ótimo que tenha repercutido como tá repercutindo, né? Porque é um tema seríssimo e tal. E é muito doido, né? Como todo tema sério, tá acontecendo duas coisas. Primeiro que tem gente tentando surfar na onda, inclusive nossos políticos de bosta, que não fazem nada o ano todo, a vida toda. Agora que eles veem que, né, tá um assunto viral, tá no hype, eles agora estão correndo pra fazer projetos e não sei o quê. E aí muita gente lembrando que, gente, já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês começarem a realmente implementar o que já existe, já ajuda bastante, né? E algo também que tá acontecendo, né? Como acontece nesses casos que eu mencionei, é o lance de pessoas estranhamente, e é estranhamente talvez entre aspas, né? Porque tem uma crítica aqui velada no que eu tô falando, estranhamente querem se posicionar contra, falando que estão exagerando, que tem uma conspiração, entendeu? Gente falando que... Não, teve um caso interessante essa semana, Gustavo, não sei se você viu, porque eu não sei se você é muito ligado no mundinho da fofoca aí, né, dos influenciadores e tal. Eu sei, eu passei a prestar atenção porque você já comentou desse cara, eu já até sei o que você vai falar. Eu sigo um cara no YouTube, que é o Ismael, também conhecido como Ismael, né? Ele tem duas personalidades ali, uma personalidade drag, uma outra personalidade dele como ele mesmo e tal. E aí, cara, foi muito curioso, né? Foi parte dessa repercussão do vídeo do Felca, né? Ele deu uma viralizada porque eu acompanho o canal dele há um tempo e realmente ele já falou do Ítalo Santos outras vezes, né? Que é o cara, talvez o grande expoente dessa situação, né? Galera, vamos falar a vida como ela é, da pedofilia que tá acontecendo, né? E que foi preso, inclusive. Foi preso essa semana, inclusive. Você viu a filmagem dele sendo preso? Não. Filmaram ele sendo preso e falando, tipo assim, qual é o seu nome? Aí ele, Ítalo Santos, aí o marido dele. E aí os dois ali foram presos e tal. Vi, inclusive, o pessoal comentando que foi sensacional terem gravado a prisão dele, porque logo ele, que é um cara que vive de gravar a vida toda, de expor as pessoas, foi exposto no pior momento da vida dele, provavelmente, né? Antes, como diria Homer Simpson, né? Pior momento até agora, né? Que é essa prisão, então, sensacional, ele ter sido gravado, sendo preso, né? Ele foi o grande expoente, né, dessa situação, da denúncia que o Felca fez, mas o que muita gente também não entendeu, que eu até falei um pouco dessa questão de conspiração, né? Muita gente não entendeu que assim, por que só o vídeo do Felca viralizou? Por que tá acontecendo? Não sei o que. A Terra deve ser o casco de uma tartaruga, né? Não sei o que. Sendo que, o que muita gente também argumentou com razão é que, assim, o vídeo do Felca não é sobre o Ítalo Santos. O vídeo do Felca é sobre o tema
que envolve o Ítalo Santos. E aí, o Ismael, que é esse influenciador de fofocas e tal, de novo, eu gosto do conteúdo dele, acompanho o conteúdo dele, mas nessa ele realmente Ele deu uma surtadinha, né? Ele se passou completamente. Ele fez um vídeo reagindo ao vídeo do Felca, em que ele basicamente fica putinho, dá um ataque de pelanca, basicamente dizendo que, mas eu e outras pessoas, mas claramente ele tá falando mais dele, né? Nós já falávamos do Ítalo Santos e eles cagaram pra gente, então vocês têm que valorizar. Então assim, ele pegou um vídeo que é uma denúncia sobre bem ou mal pedofilia, e ele transformou isso numa narrativa sobre ele, um problema sobre ele, uma loucura, né? E aí, o que muita gente argumentou é isso, é que além dele, o vídeo do Felca não ser só sobre o Ítalo Santos, aí tem um lance que aí eu comentei isso com a Thames também, que assim, cara, é muito diferente, mesmo que os dois vídeos, o Felca fez um vídeo do Ítalo Santos, o Ismael também já tinha feito, mesmo que os dois vídeos sejam sobre o mesmo tema, a forma como eles fizeram é completamente diferente. O Felca, ele fez um bagulho meio dossiê, meio documentário, ele pesquisou, ele fez, entre aspas, claro, um experimento, ele criou uma rede nova do zero para pegar o que o algoritmo ia recomendar para ele, né, os conteúdos que o algoritmo ia recomendar de cara. Então assim, chamou uma psicóloga para conversar com ele, para explicar as coisas e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa que o Ismael fez, e outros influenciadores também já tinham feito, que é você fazer um react dos vídeos do Ítalo Santos num tom de fofoca, de piada, de brincadeira, que tipo, eu nem sei se cabe, mas de qualquer jeito assim, é um vídeo completamente diferente. Então um vídeo desse um cara com um fundo recortado, reagindo, fazendo piada, lendo o chat, recebendo live pics, obviamente não vai ter o mesmo impacto do que um vídeo sério, meio documentário e tal, que nem o Felca fez, tá ligado? É bem ou mal assim é a internet, é assim que funciona. Uma coisa vai irritar, a outra não, dependendo da forma que você fizer, dependendo do dia que você postar, dependendo de quem postar, de quem repostar, de quem curtir. Não dá pra você ficar revoltado com isso, ainda mais num assunto tão sério quanto esse, pô. Pois é, então, pelo menos eu não vi esse vídeo ainda, mas parece que esse vídeo que o Ismael reclamou foi no canal dele, como ele mesmo. Aí parece que após a repercussão super negativa, que aí galera, existem cancelamentos muito ruins, mas tem cancelamentos também que fazem todo sentido. Então, ele estava sendo cancelado por essa situação e tal, e aí parece que no canal de drag dele, ele reagiu ao próprio vídeo dele. Eu vi literalmente os primeiros 5 segundos e aí ele meio que com vergonha do que ele falou. E aí eu falei, pelo menos isso. Então, mas... eu vi um corte dele de drag reagindo, e aí... Devia ser esse. E a única coisa que eu vi ele falar é tipo assim, esse não foi um vídeo que eu postei, era um vídeo que alguém fez um corte meu de uma live dele, minha, não. Mas não, mesmo assim você tá lá, você falando, se você postou ou não, qual foi sua intenção, a palavra é tal qual uma flecha, a hora que for disparada, não tem mais volta. Ou xixi na piscina. Ou um peido também. Ou a pasta de dente que sai do... Exatamente. Então é isso, mas legal que tá tendo essa repercussão. Ruim são esses políticos de merda, que é muito curioso, né? O próprio saco de bosta ambulante, né? Que é o Nicolas Ferreira, ele já entrou numa narrativa que muita gente da direita tá entrando, que assim, o vídeo do Felca é muito necessário, né? O tema é muito importante, mas a gente não pode deixar a esquerda querer usar esse caso de pedofilia para querer regular as redes sociais. Assim, amigo, você não entendeu que o ponto é justamente esse, que essa situação que o Felca trouxe no vídeo dele só existe porque as redes sociais não são reguladas, tá ligado? Aliás, Gustavo, pergunta pra você, é regular ou regulamentar? Eu não entendo a diferença. Cara, então, Deixa eu ver se tá gravando aí, só pra conferir. Uma boa. Tá gravando. Tá. A regulamentação, ela estabelece uma regulação. Regulamentação é uma parada jurídica. Juridicamente, o Congresso vai legislar sobre a parada e vai criar uma regulamentação de uso. A partir disso, você vai ter as regulações da rede social, do que ela pode, do que ela não pode fazer, do que ela deve, do que ela não deve fazer e tal. Acho que é isso. Tô chutando aqui, não sou advogado, mas alguém me corrija aí se eu estiver errado. Mas é isso. Então, a regulamentação das redes sociais é justamente para isso. Então, não existe você separar as coisas. Então, assim, não existe você ser a favor do ponto do vídeo do Felca e você ser contra regulamentar a rede social. São coisas antagônicas, não tem lógica, entendeu? O pessoal falando que não tem que necessariamente regulamentar as redes sociais e tem que combater a pedofilia, só que uma coisa está ligada à outra. Você não consegue combater a pedofilia sem regular as redes sociais, porque senão elas vão continuar deixando a moda caralha, porque é assim que é melhor para elas, porque elas vão ganhar mais dinheiro. Mas é ótimo, esse tema tá repercutindo. Acho que no fim, eu tenho esperança que vão sair coisas positivas disso. Pelo menos acho que esse debate vai avançar e tal. E furou muito a bolha, assim, a família toda da minha esposa, cara, a galera assim, tem gente mais velha e tal, e todo mundo tava sabendo o que era o vídeo do Felca, tava por dentro e tal, então é legal trazer isso à tona, né? Então foi uma parada muito maneira. E o próprio Felca também, a própria repercussão do vídeo, ele não monetizou o vídeo e tal. Então acho isso maneiro. Assim, ele não monetizou? Não, ele não monetizou. Interessante. E sendo que, se ele monetizasse 42 milhões de visualizações, ia ser uma grana forte, né? Então, muito maneiro o que ele fez, muito maneiro a repercussão.
E é isso, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Cara, falando em coisas que repercutiram. Caralho, falando em coisas que ficou tudo. Em coisas que repercutiram bastante na última semana, vamos falar aí do novo projeto. Nossa, peraí, agora estamos na estrada aqui cheio de loucos dirigindo alucinadamente, beleza, fica tranquilo. A galera na estrada é muito maluca, mano. A galera mete uma velocidade incompatível com as condições da rodovia. Mas enfim, repercutiu muito nessa semana aí o novo projeto da Vênus platinada da Mamãe Globo, que é o GETV, né, cara? Que entraram aí com uma grana federal. Estão montando os Vingadores, né? A galera do futebol falou que é montando o Real Madrid, e a galera que é do futebol falou que é tipo montando os Vingadores, né? Exatamente. Botaram uma grana federal pra tirar uma galera de outras emissoras, e aí foi anunciado primeiro por meios que cobrem televisão, depois pelos próprios alvos aí da contratação, de alguns grandes nomes aí do jornalismo esportivo, que são o Jorge Igor e o Bruno Formiga, da TNT Esportes / Ex-Esporte Interativo. A Mariana Spinelli, também, da ESPN, foi para esse novo projeto da GTV. E aí a gente estava conversando entre amigos ali e tal sobre o assunto. Antes a gente já sabia que ia rolar isso, já estava rolando um burburinho ali de um projeto da Globo para bater de frente com a Cazé TV. A grande verdade é essa, né? O objetivo é esse, né? Viram que a Cazé TV teve o mérito de fazer antes de todo mundo, já tá um projeto bem consolidado há um tempo. E sendo um grande sucesso. Um grande sucesso, eu acho que há questões ali a se melhorar, como em qualquer lugar, como a Globo também tem, mas assim, o conteúdo é muito bom, a ideia é muito boa, a entrega é muito boa. E eles estão em vantagem, estão pegando, desde a Copa de 2022 aí, estão explorando 2 anos e meio, 3 anos, estão explorando esse mercado praticamente sozinhos. E obviamente a Globo estava incomodada. Tinha uma questão ali que a gente estava conversando antes sobre que eventos a Globo ia poder transmitir. Até a gente conversou isso na vizinhança, catarse.me/Esperon, para você entrar na vizinhança e conversar com a gente nos grupos de Zap. Eu não vou lembrar se foi no específico de futebol ou se foi no geral. É porque vale lembrar, porque quando você entra no link que tá na descrição, gostou desse podcast, se divertiu, dá uma chance pra gente, é nosso programa de apoio mensal, pra você apoiar a gente a partir de R$5 por mês, seus criadores independentes de conteúdo favoritos, espero que seja, se não for, joga o celular na parede. E aí, além disso tudo, além de você apoiar a gente, você entra no grupo do WhatsApp, que é exclusivo pros nossos membros, pros nossos vizinhos oficiais. E aí, é muito maneiro que o que a gente tem feito é que às vezes surgem muitos assuntos recorrentes, né? Então, o assunto de futebol, assunto às vezes de spoilers de filme, assunto de Big Brother, quando tá na época do Big Brother e tal. Então a gente fez grupos separados pra tratar disso, e aí tem um grupo só de futebol. E aí eu acho que fui no grupo de futebol, a gente tava falando disso, e eu conversei com a galera. Eu falei, cara, não existe projeto de canal de televisão, de qualquer coisa, de YouTube, que vá se sustentar nesse nível sem evento. Eles precisam do evento, e o evento é o jogo que eles vão transmitir. Jogo de vôlei, jogo de futebol, e parece que a Globo vai botar os eventos grandes, parece que já vai a partir das quartas de final da Libertadores, já vão transmitir tudo que for transmitido na televisão aberta. Então assim, eles vão vir pesado mesmo, contrataram nomes grandes e vamos ver. Eu até tava vendo, eu sigo muito um canal que fala de Flamengo, que é o canal Bruninho Simões, inclusive indico pra quem é flamenguista, porque eles falam muito de Flamengo, e falam muito de futebol também, em geral, e eles são da Cazé TV, e aí perguntaram pra eles a opinião deles, e eles falaram uma coisa que eu concordo muito, cara, a concorrência é positiva, sabe? Total. Até porque você, quando você trabalha na imprensa e você tem uma concorrência muito grande, você trabalha olhando o que o outro tá fazendo. Quando eu trabalhava na Fox Sports, a gente tinha sempre uma televisãozinha lá pra ver o que a ESPN tava falando, pra você não tomar bola nas costas, não ficar sem falar de um assunto. Então, tipo assim, você tá sempre de olho no que o outro tá fazendo. Então a concorrência ela é positiva pra levantar todo mundo. Então eu acho que isso pode ser um lado positivo aí dessa história do GETV, e vamos ver, cara, vamos ver, porque a Globo realmente não tá pra brincadeira. Eles, antes de levarem o Jorge Igor, que é o narrador, eles tinham tentado levar o Luiz Felipe Freitas, o LFF, que é o principal narrador da Cazé TV, e é um cara que tem muito essa linguagem. Agora, o que eu acho que é complicado, que eu acho que vai ser um desafio para o GETV, para a GETV nesse começo do processo, é o público, porque o público da Cazé TV é um público muito fidelizado, um público que gosta muito dos comunicadores, da forma que eles fazem. Então, eles já estão acostumados, né? Com exatamente. TV. E eu acho que isso vai ser um desafio, mas vamos ver. A Globo, quando faz a Globo e o Sport TV, quando fazem na televisão essa comunicação jovem, essa tentativa de trabalhar com influencers e tal, não costuma ficar legal. Mas sendo um projeto liderado para ser dessa forma, e no YouTube eu acho que pode ser que tenha
pode ser que seja diferente. Vamos ver o que vai dar. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser. Um amigo meu uma vez disse que a Globo tentando apelar pros jovens parece o Steve Buscemi, né? Naquele filme lá do How You Do, Fellow Kids, né? Exatamente, aquele meme do skate tentando ser da galera sem tomar. Acontece bastante. Só você ver, vou dar um exemplo aqui. Não é um ataque pessoal, é só uma crítica ao Negrete, que é um influenciador de futebol. Só ruim pra você, Negrete. Só pega qualquer coisa que o Negrete fez no Sport TV, cara, isso até é uma crítica ao que ele fez ali. Eu nem acompanho o resto do conteúdo dele. Eu até não gosto dele por outros motivos. Mas você vê, não fica natural, não é uma parada que fica fluida, fica sempre meio forçado. Tu vê claramente que no bastidor engessam muito, assim, deve ter muito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cuidado com não sei o quê. E o cara tendo que fazer uma parada pra Globo, pro Sport TV, um pouco diferente do que se fosse uma parada pro YouTube. Então, eu acho que você fazendo um projeto pro YouTube, com essa mentalidade, você pode tirar um pouco dessas amarras e acho que a parada pode fluir um pouco melhor. Vamos ver como é que vai funcionar esse processo. Eu tô bem curioso, né? O que eu tô bem curioso também, Gustavo, é pro tal do novo filme do Homem-Aranha, que tá sendo gravado... Na Escócia, né? Acabei de tirar essa informação. Cara, gente, só um parênteses. A gente gravou o final dessa sessão da GTV e essa parte do Homem-Aranha que eu vou falar, a gente já gravou, só que o celular parou de gravar aqui no meio do caminho. A gente tá repetindo, né? Mas enfim, porque estão gravando na Escócia, fingindo que é Nova York, né? Cinema, é a magia do cinema, a magia da televisão. E aí, só muito engraçado, cara, as pessoas no geral, e aí, obviamente, todo respeito às pessoas, a nossa raça humana maravilhosa, elas são meio tapadas às vezes, né? Porque eles estão fazendo uma coisa muito curiosa com esse novo filme do Homem-Aranha, que é gravar à luz do dia, às claras, na frente da galera, no meio da rua e tal. Então tá tendo muito vídeo de bastidor, muita foto e tal. E estão saindo umas fotos muito profissionais, muito fodas, assim, tipo, uma criança em primeiro plano com a roupa do Homem-Aranha e o Tom Holland lá no fundo, né? Porque fizeram a loucura, né? A Marvel, de botar realmente o Tom Holland pra gravar com a roupa do Homem-Aranha, né? Porque pra você que tá vendo, se você não sabe, 90% das vezes que o Tom Holland tá de Homem-Aranha, a roupa dele é computação gráfica, né? Então, por isso fica com aquele visual meio de boneco, assim, meio de plástico, tudo liso, né? Porque eles pedem a linha na computação. Então, como é ele na rua, agora gravando, é o Homem-Aranha na rua, né? Então a galera tá ficando maluca, né? Tá se juntando pra assistir lá em tempo real. E aí estão surgindo essas fotos, esses vídeos de bastidor. E eu tenho visto direto uma galera, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, meio que se perguntar assim, nossa, quem é que tá tirando essas fotos? Gente, é óbvio que é a produção do filme, é óbvio que isso é marketing pro filme, né? Os caras estão aproveitando tudo isso pra ajudar a divulgar o filme. Então fazer umas fotos fodas e colocar na internet como se assim, fulano de tal tirou. E, tipo, não, fulano de tal é um fotógrafo da Marvel, é um fotógrafo contratado, óbvio. E assim, não é um demérito nem nada, mas só que eu acho engraçado essa repercussão de, nossa, quem está fazendo essas imagens é o Peter Parker? Não, caralho, é alguém do marketing que eles contrataram, né? É óbvio. Mas o marketing no filme está sendo muito maneiro, eu acho que está num hype muito grande. Eles acertaram muito nesse lance de gravar as claras, né? Até tá falando pro Gustavo na outra gravação, né? Que esse filme vai ser o Homem-Aranha, o Justiceiro e o Hulk, e mais algumas pessoas que ainda não estão, acho que 100% confirmadas. E eles botaram o Justiceiro, então, inclusive pra lutar, tipo, no estacionamento do Guanabara, e à luz do dia, assim, com a galera assistindo, filmando e tal, sem restrição, mas tem muita restrição, né? Essas paradas fazem um perímetro de isolamento, e eles não estão fazendo, então acho que isso é bem maneiro, e eu tô bem curioso. O filme estreia ano que vem, não tem a data aqui, porque tá tudo no improviso hoje, mas enfim, vamos ver aí no que dá. E aí você tava falando aí na outra gravação e agora, e aí eu tava meio... Eu já tinha visto várias dessas cenas, principalmente ele fazendo swing lá, né? Ah, é verdade. A gente tinha feito uma ótima piada de swing, que se perdeu, vocês nunca vão ver na vida. E aí, tipo, eu tava meio que ignorando, já tinha visto umas imagens dessas nas redes sociais e tava meio que ignorando o assunto. Só que agora você falar isso, eu fiquei pensando, eu fiquei um pouco mais animado porque pode ser interessante pro filme. Tipo, um dos grandes problemas da Marvel é um pouco parecer menos pé no chão, né, as paradas, né? Tipo, muito estúdio, muita computação, tipo, eles fazerem um filme do tamanho do Homem-Aranha, do tamanho da marca que é o Homem-Aranha, dessa forma, eu acho que pode indicar uma certa mudança de mentalidade aí da direção e tal, então fiquei um pouco mais curioso agora. Uma coisa maneira também é que o diretor desse nome Homem-Aranha é o mesmo diretor do filme do Shang-Chi, que eu acho um ótimo filme, cara, muito legal, ótimas cenas de luta, então eu acho que tem tudo pra dar certo, mas vamos ver, né? O que também tem tudo pra dar certo, mas vamos ver, é que finalmente, a gente trouxe essas especulações aí nas últimas semanas, mas finalmente foi confirmado um novo Todo Mundo em Pânico, vai ser um reboot da franquia. A melhor notícia, retorno de Anna Faris e Regina Hall, ou seja, Cindy e Brenda de volta. Esse filme a gente estava até falando antes da gravação sobre dublagem e tal, e esse filme tem que ser em português, porque muito bom. É incrível a dublagem em português. E também vão voltar os irmãos Wayans, né? O Marlon e o Sean Wayans também vão voltar pro filme.
E o lançamento já tá pra 2026. Caraca. Vai ser super rápido, né? Até porque também é filme baixo orçamento, grava com 50 reais copo de Guaravita, né? E aí o pessoal no Twitter tava falando que é muito engraçado, né? Que no Todo Mundo em Pânico 2, a personagem da Regina Hall, a personagem dela morre. Sim, sim. E aí no começo do episódio 3 ela volta, aí a Cindy vira e fala: ué, você não tinha morrido? Eu falei: eu achei que eu tinha morrido também. E segue, vida que segue. E isso. Foda-se. E tá tudo bem. Isso que é a maravilha desse tipo de filme. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser e vai fazer sentido. Então, chega no cinema dia 12 de junho do ano que vem. Caraca. Acabou de ser confirmado, vai ser muito rapidinho, né? Então, pô, tô muito animado, cara. Eu gosto muito do Pânico. Eu também. Pô, inclusive o 3 e o 4 eu acho que ainda são muito bons. A galera torce o nariz, mas o 3 é o do Chamado, que tem os aliens, tem o Leslie Nielsen, o presidente lá e tal, que é demais, que é... Cara, tem a piada, tem tanta piada boa nesse, a piada do que os aliens estão meio que agarrando eles, aí tem o Kevin Hart, o filme é muito aleatório. E aí o Kevin Hart pega uma pá, dá uma porrada na cabeça do alien, a cabeça do alien voa, e ele vira pra todo mundo e fala assim: gente, se vocês arrancarem a cabeça, eles morrem. Tipo assim, é óbvio, né? Meio óbvio. Então, cara, tô muito ansioso. E o 4 é o do Guerra dos Mundos, que usou a Guerra dos Mundos, e do Tom Cruise também, que é muito bom ainda, cara. Foi muito bom, então tô muito ansioso. Mas vamos ver. E assim, eu acho que desde o último filme, eles têm muito filme de terror pra zoar. Tipo, muito. Tanto os mais recentes de agora, os dos últimos 5, 10 anos e tal. Então, eu acho que vai ser uma... Cara, eles podem nadar de braçada aí nesse gênero. Vai ser muito bom. Cara, inclusive falando de reboot, eu vou trazer aqui a segunda parte de um filme que eu comecei a assistir semana passada, que é o Happy Gilmore 2, O Maluco no Golfe 2. E aí, assim, cara, falando de reboot, eu fiquei pensando muito em o que falar sobre esse filme, porque a sensação que eu fiquei desse filme é tipo você ver uma luta do Popó hoje em dia. Uma luta do Popó com Kleber Bambam. Dois lutadores que fizeram fama nos anos 2000 e agora hoje em dia estão lutando. Teve uma luta aí do Vanderlei Silva com o Vitor Belfort. Cara, não fica maneiro não, mano. Não fica maneiro não. Você vê que já passou, né, o tempo. Já passou e acaba que é um filme que não tem alma. Toda a alma que tem no primeiro filme não tem agora, porque é claramente um negócio que eles estão fazendo pela grana, pra agradar fã. Tipo assim, se você é bizarramente fã de Happy Gilmore e assistiu muito a vida inteira e acompanhou, aí eu acho que talvez valha, porque vai ter muita referência ali e aqui. Eles trazem uns caras antigos, tipo, tem os caras lá, o narrador e o comentarista do primeiro, eles voltam e o cara tá super velhinho e continua comentando e faz umas piadas, mas assim, as participações são todas uma merda. O Bad Bunny não é bom ator, o Post Malone eu não gosto dele. Então assim, cara, eu dei 2,5 de 5. Eu acho que só vale mesmo se você for muito, muito fã. Porque assim, de piada... E ainda assim pode ser decepcionante, né? Pois é. Porque de piada, assim, que eu ri legal, deve ter tido uma ou duas, assim. Puts. Acho que uma mesmo que eu ri legal, mas ainda assim ela é uma referência ao primeiro filme. Então, não recomendo não. Pô, mas tá lá na Netflix, O Maluco no Golfe 2. Cara, falando em filme ruim, então, vamos continuar nessa pauta de filme ruim? Eu vi um filme que eu tava muito curioso, eu tava muito ansioso, porque, eu gosto muito do primeiro, que é o Extermínio, o primeiro Extermínio, que saiu em 2000 e pouquinho. Foi, inclusive, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes que introduziu o conceito de zumbi rápido, porque até então zumbi era aquele bicho lento, devagar e tal. E ele trouxe uma pegada, né, porque até o filme explica como o vírus da raiva, né, então, os zumbis alucinados, correndo sem cansar e tal. É do Danny Boyle. Eu já gostei mais do Danny Boyle como diretor. Eu acho que ele vem se perdendo, assim, nos últimos filmes que eu vi dele. Nossa senhora. Mas ele fez muita coisa boa. Ele fez o Sunshine, ele fez 127 Horas, ele fez o Extermínio, né, e tal. Então, saiu esse ano o Extermínio, a Evolução, que é o terceiro filme, que pelo que eu entendi, ele desconsidera o segundo, né, porque o segundo não foi do Danny Boyle, ele desconsidera o segundo do Extermínio. E, cara, eu esperava muitas coisas desse filme, né, o Extermínio com o Danny Boyle, o retorno do Danny Boyle, filme de zumbi, filme de terror moderno. Tem o Aaron Taylor-Johnson, né, que é um baita ator, mais que ele escolha projetos também, uma bunda às vezes, mas é um baita de um ator. Tem a Jodie Comer também, se eu não me engano, que é a mulher do Killing Eve, que ela é ótima. Tem o Ralph Fiennes, Voldemort, ator fantástico. O ator Conclave. O ator Conclave, o ator Lista de Schindler. Não, acho que é. Enfim. Então, eu esperava muitas coisas desse filme, mas ele ser uma merda inacreditável, ser um dos piores filmes que eu vi nos últimos anos e ter o pior final de filme que eu vi nos últimos anos, mesmo? Eu não esperava, cara, porque a história, ele retoma ali os eventos, né, da franquia e tal, né, Apocalipse Zumbi. É interessante porque eles colocam uma situação que o vírus da raiva até se espalhou pra Europa, né, porque ele começa na Inglaterra, se espalha pra Europa, mas aí eles dão a entender que foi controlado na Europa,
Inclusive tem um lance que eu acho que eles literalmente jogaram uma bomba atômica em Paris para conter a infecção. Deu certo. Fizeram isso e aí a epidemia basicamente ficou contida só na real, né, só no Reino Unido, né, na ilha do Reino Unido, foi pro caralho, virou quase que, voltou pra uma época meio feudal, assim e tal. E aí o filme acompanha o Aaron Taylor Johnson e o filho dele, que é um garoto de, sei lá, 12 anos, acho que 14 anos de idade. É o personagem mais burro que eu vi nos últimos anos. Eu vou falar sobre spoiler daqui a pouco, tá? Porque vale a pena. E aí, a gente acompanha eles numa primeira missão, como se fosse uma missão de batismo dele, de ir pro continente, porque é interessante o que eles fazem, né? Eles moram numa ilhazinha. Peraí que o celular caiu aqui, mas deu tudo certo. Eles moram numa ilhazinha. Pô, tu foi rápido pra caralho agora, hein? Homem-Aranha, meu irmão. E aí, eles moram numa ilhazinha que ela tem uma ligação com o resto do continente, só que... Peraí, só um segundo. Eu adoro essa vista aqui da estrada, que a gente tá passando perto de Piraí, que tem um laguinho aqui, super bonito, inclusive. Nossa, é maneiro. Gosto muito. Bonitinho. Um podcast. E aí, aí eles moram numa ilhazinha, né? Que a ligação pro continente é uma reta, assim, como se fosse uma passagem, só que só fica disponível, 4 horas por dia, porque a maré sobe. Então, é super isolado, assim, então fica super bom, né? Pra eles morarem lá. E aí a gente acompanha ele e o filho irem pra, a primeira missão de exploração do filho, né? No continente. Aí tudo dá errado, coisas acontecem e tal. E assim, pra fechar a parte sem spoiler, cara, o filme é muito perdido. Assim, tem uma troca de personagens. Tem uma hora que o protagonista começa sendo o Aaron Taylor Johnson e vira o filho dele. Só que o filho dele, ele é burro num nível que, assim... Incomoda e foge do que o próprio roteiro estabeleceu. E não era pra ele ser tão burro quanto ele tá sendo, sabe? Eu vou falar sobre spoiler, sobre isso com spoiler, mas assim... Ele perde a linha, sabe? O roteiro perde a linha da burrice dele pra dar uma conveniência ali pra história que eles querem contar e tal. O final é uma loucura, destoa muito do filme, de tom mesmo. Destoa de tom, destoa de estética, destoa de tudo, assim. E, cara, é ruim. O filme é ruim. As ideias até são um pouco interessantes, mas ele explora muito mal. Os personagens são uma merda também. Enfim, eu, sem spoiler aqui, eu dou... Cara, um generoso 2 de 5, assim. Generosíssimo 2 de 5. Então, vou entrar em spoiler, lembrando que nosso podcast tem a seçãozinha na descrição com os time codes. Você pode tocar pra pular. Então, você pode pular essa parte de spoiler se você não quiser ouvir. A gente não vai ficar chateado. Não vai ficar chateado, não tem problema. Se você não se interessar por um tema também, pode pular à vontade que não tem problema. É isso. Então, vamos pra spoiler. Cara, é loucura. Porque, assim... Tô muito curioso pra ver os spoilers. Cara, é loucura. O Aaron Taylor Johnson sai com o filho dele pro continente. E aí, eles no continente, na missãozinha ali que eles estão, né, de reconhecimento e tal, eles encontram uma novidade na franquia, que é o zumbi alfa. Que assim, já é um conceito meio batido, porque já existe isso há muito tempo em jogo, em filme e tal. Que é o zumbi maior, mais inteligente. Pra você matar esse zumbi, eu já vi ele levar 10 flechas pra cair. Eu só penso assim, gente, mas não é videogame. Se você der uma flechada no cérebro dele, eu acho que ele vai morrer. Mas tudo bem, beleza. E eles encontram esse zumbi alfa e o zumbi alfa meio que controla os outros zumbis. Ele dá um berro, os zumbis vão correndo e tal, não sei o que. Ele é super inteligente, eles quase morrem, dá uma merda federal e tal. Mas eles conseguem voltar lá pra terra, né, pra ilha deles. Só que o lance, a Jodie Comer no filme, ela faz a mãe do garoto, esposa da Aaron Taylor Johnson, e ela claramente tem uma doença crônica ali. Ela deve ter é revelado que ela tem câncer no momento ali do filme, mas obviamente fica claro que ou é câncer ou uma esquizofrenia. Uma doença muito grave. É uma doença muito grave, num contexto pós-apocalíptico de sociedade feudal. Então assim, não tem cura, não tem remédio, ela só se fode ali e tal. E aí, o Aaron Taylor Johnson e ela, assim, tudo é que ela não tem muito mais uma consciência. Ela tem momentos, né, que ela tá mais presente, momentos que ela não tá mais presente. Então, ele escolheu não contar pro garoto. Ele só fala, se a mãe tá doente, não tem o que fazer. Ele não explica a fundo, né? Também já é uma burrice por si só, mas tudo bem. E aí o garoto, quando eles voltam do continente, eles veem uma fogueira, quando eles estão voltando, e ele pergunta, o que é aquela fogueira? Aquela fogueira é o doutor fulano de tal. Era um médico, só que ele ficou maluco, a gente encontrou ele uma vez, é o Ralph Fiennes, é o personagem do Ralph Fiennes, né? A gente encontrou ele uma vez de longe, e ele tava com vários corpos, já depois do apocalipse, né, com vários corpos, assim, organizados direitinho, queimando um por um. E ele acenou pra gente e falou pra gente chegar perto. A gente ficou com medo, foi embora, que ele é um maluco, ninguém vai pra lá. Só que o garoto, ele só viu a parte médico. Ele é um médico. E aí, cara, qual é a ideia genial que o moleque tem? Tentar achar uma cura pra mãe dele. Não, Gustavo. É pior do que isso. É pior do que isso? Não é ele partir pra achar a cura. Ele pega a mãe dele. Caraca. E leva embora pro continente. Meu Deus. A mãe, tipo assim, ela tem episódios de conexão da realidade. Ela não segue o que ele tá falando. Às vezes essa fantasia do próprio pai tá ali com ela. E ele tem a ideia genial de pegar a mãe dele e levar sozinho pro continente. Ele foge com ela. Uma criança de 14 anos e tal. É uma loucura, por quê?
é muito burro, a gente assim, não é possível, porque até a gente teve esse mesmo pensamento que você teve. Ah, beleza, ele vai querer por conta própria encontrar o Ralph Fiennes, porque ele tá desesperado pra encontrar a cura da mãe. Não, ele leva a mãe junto. E assim, se eles tivessem feito uma construção de que, eles foram pro continente, ele e o pai foram pro continente, e não foi tão ruim. Eles deram sorte, encontraram um outro zumbi lento, mataram ali, não teve o menor problema, pro garoto ficar meio deslumbrado. Até que o continente não é tão ruim quanto estão me dizendo. Não, ele encontrou o pior tipo de zumbi, a pior tipo de situação, eles quase morreram. E ainda assim, ele acha que é uma boa ideia ir com a mãe pro continente, certo? Já começa por aí. Cara, e aí é um show de conveniência, tipo assim, vários momentos ele e a mãe deveriam ter morrido, eles não morrem e tal, não sei o quê. Eles encontram o Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes é o personagem mais interessante do filme, porque, na verdade, o que é explicado? O Ralph Fiennes, ele é um cara que ele tem uma relação até interessante, até um pouco bonita com a questão da morte. Por que ele estava juntando aqueles corpos? Porque ele respeita os corpos, porque ele entende que, cara, esses corpos já foram pessoas, são pessoas infectadas e tal, então eu vou fazer como se fosse um ritual próprio para enterrar eles e tal. Ele é um cara legal, ele é um cara bacana e tal. Ele faz uma pilha de crânios, é assim, é um cara bacana, mas também ele tá no pós-apocalipse, né? Então ele faz uma pilha de crânios, que é cada pessoa que ele cremou, basicamente, né, e tal. E aí muito interessante o personagem dele, só que o personagem dele tá no finalzinho do filme só, é uma pena. E aí, ele explica pro garoto que, sua mãe tem câncer, ele faz um exame nela e tal, ele fala, sua mãe tem um câncer, já tá num estágio super avançado, já tá no cérebro dela, não tem o que fazer, não tem cura. E aí é até bonitinha a cena, tipo, a mãe pede pra ele matar ela, né, porque ela não quer mais sofrer, não sei o que. Aí ele dá o crânio da mãe pra ele, fala, escolhe um lugar lá na pilha pro crânio da sua mãe, não sei o que. Mas assim, é uma merda, merda. Cara, o final do filme é uma loucura, porque quando eu fui ver o filme, eu vi gente muita... eu vi o filme bem depois que ele saiu no cinema, né? E eu vi muita gente falando isso, que o final é uma loucura, que destoa muito do resto do filme e tal, não sei o que. Eu tava assim, gente, o que será que acontece? Que loucura, não é possível. Gustavo, você não tá preparado. Simplesmente, o garoto, né? A mãe morre, o garoto volta lá pra... não, caralho, esqueci de uma parte importantíssima, maluquíssima. Logo antes de eles encontrarem o Ralph Fiennes, eles estão lá na merda, tem um Alpha correndo atrás deles, né? O Alpha tem um peru de 30 centímetros, e o filme faz questão de mostrar isso o tempo todo, é assustador, enfim. E aí, eles entram num trem abandonado, num vagão abandonado, e tem uma mulher grávida, que é uma zumbi grávida. Meu Deus. E isso fica assim, a Thames até falou isso, ela falou assim, eu acho que já devia então ser uma grávida que foi mordida e ficou infectada, o bebê deve ter morrido na barriga dela, como o bebê continua ali, ela ainda tá com a barriga. Não. Nasce um bebê zumbi. Ela foi engravidada zumbi, já. Caraca. Dá a entender que o Alpha engravidou ela, e aí nasce o bebê, a Jodie Comer ajuda ela a fazer o parto ali, uma cena meio ridícula, Meu Deus. Bota as mãos junto, tipo assim, a mulher não ataca, a mulher por algum tipo para de atacar ela, meio pra mostrar que, vira, os zumbis até que estão evoluindo, não sei o quê. E aí, nasce a criança, uma criança normal. Não infectada, normal. Que isso? Ou seja, nascida de uma mãe zumbi, concebida, né, por um pai ali, né, fecundada, né, ali por um pai zumbi, mas nasceu normal. Tem explicação? Isso? Não tem. E aí o garoto fica cuidando do bebê, a mãe morre, o Ralph Fiennes fica pra trás, eu não lembro agora se ele morre, mas acho que ele fica pra trás só. O garoto leva o bebê de volta pra ilha, deixa um bilhete, e lembrando que essa ilha tem vigia, mas ninguém viu ele chegando, mas tudo bem. Deixa o bebê e vai embora. Ele fala assim, quer saber? Vou morar no continente, sozinho, com 14 anos. É isso. E aí no final do filme, é muito maluco. Ele tá tipo fazendo um churrasquinho grego ali, e aí vem um zumbi correndo, ele até atira em um com a flecha, só que vem mais uns 8 correndo atrás dele. Ali fudeu, ele vai correndo numa estrada abandonada, quando ele chega no final tem tipo um muro de pedra, assim, bem rudimentar, assim, né? Pedras colocadas assim pra fazer tipo um muro. E ele pensa, aí você pensa, fudeu, vamos pegar o garoto. Gustavo, você não tá entendendo, cara. Cara, do nada. Aí eu só não lembro se é tipo um assovio, se alguém chama tipo oi, daquele jeito meio inglês, sabe? Meio britânico. Quando ele olha pra cima, está simplesmente o ator Pecadores, vampiro do Pecadores, Jack alguma coisa, que é Jack O'Connell, se eu não me engano, com uma roupinha, não é da Adidas, mas é tipo aqueles moletons da Adidas, que tem aquela faixa meio de corrida, né? Tracksuit, assim, né? Um conjuntinho azulzinho marinho, calça azulzinha marinha, né? De educação física e tal. Limpíssimo. E aí, garoto, você está precisando de ajuda? Eu e meus amigos podemos te ajudar? Do nada surgem outras, sei lá, 6 pessoas, cada uma com seu moletãozinho amarelo, verde, vermelho, uma corzinha. Eles aparecem fazendo cambalhotas, backflip, cambalhotas, radical, parkour.
E aí eles vão pra cima dos zumbis e matam os zumbis de um jeito muito animado e tipo, parkour, e jogo pra você, e você bate nele, e eu dou uma cambalhota, e eu pulo carniça em cima do zumbi, tipo assim, muito bizarro. E a câmera nos ângulos holandeses, assim, câmera tiltada, não sei o que. E aí o filme, tipo, garoto, vem com a gente agora! Acaba o filme. Acaba? Porque vai ter um próximo filme, vai ter um quarto filme que já tá confirmado, se não me engano sai no ano que vem, e o filme acaba. Meu Deus! Cara, não é pouco ruim não, é muito ruim, muito ruim. Nossa senhora. É isso, então, cara, o filme é uma merda, terrível. Eu acho que a mensagem que ele traz um pouco sobre a morte, tipo assim, às vezes a morte, meu mal, como pessoa que tá em sofrimento, é bom, não é pra gente encarar sempre como algo negativo, uma tragédia absurda. Não, às vezes é bom, às vezes você tá liberando a pessoa, você tá libertando a pessoa e você tem que aceitar isso, é bom também. Então, essa ideia é legal. Só que a execução muito ruim. É tenebrosa. E aí, falando de períodos muito ruins aqui, eu vou trazer um período apocalíptico, digamos assim, da nossa história brasileira, mas para indicar um podcast, que é um podcast que eu gosto muito, que se chama podcast Vida de Jornalista, que é feito pelo Rodrigo Alves. Para quem é muito fã de NBA, ele foi comentarista de NBA no Sport TV, mas pediu demissão para se dedicar ao podcast. E aí tem alguns anos aí esse podcast Vida de Jornalista, que tem perfis de grandes jornalistas e tal, e volta e meia discute o papel do jornalismo na sociedade. E ele está fazendo agora uma trilogia, que, se não me engano, saíram 2 episódios, não sei quando sai o terceiro, e são justamente esses 2 episódios que eu quero indicar, falando sobre como o jornalismo agiu durante a ditadura. Que interessante. Não agiu durante a ditadura, mas a relação jornalismo e ditadura. O primeiro episódio é sobre a colaboração da Folha de São Paulo à ditadura, que durante muito tempo foi uma coisa meio velada ali, achava-se que tinha sido uma coisa pontual, mas ele entrevista uma jornalista que fez uma pesquisa sobre isso, que mostra como a Folha forneceu carros para a ditadura se esconder e buscar subversivos, entre aspas, aéreos aqui. Esse episódio é muito bom, mas o segundo episódio dessa trilogia eu achei ainda melhor, porque ele fala com uma jornalista que entrevistou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um dos grandes comandantes ali dos batalhões de tortura. É o cara que torturou a Dilma, não foi? É o cara que torturou a Dilma, e é o cara que o Bolsonaro adora, que inclusive falou certa vez que tem o livro do Brilhante Ustra como livro de cabeceira. Então, assim, essa é a laia que a gente está falando. E aí o Rodrigo Alves entrevista a jornalista que entrevistou o Brilhante Ustra, que era um cara que dava pouquíssimas entrevistas. E é muito interessante a discussão que ele propõe, de como o jornalismo pode ser muito bom nesses momentos, mas pode ser muito ruim também, a depender de como é. Então vamos ver, eu nem sei qual vai ser o terceiro episódio, mas recomendo. Tá saindo ainda, né? Tá saindo, eu acho que sai essa semana. Maneiro. O terceiro episódio, então só procurar aí no seu feed, Spotify, qualquer lugar, podcast Vida de Jornalista. Vida de um filho da puta, o cara que parou aqui, entrou na nossa frente aqui, do nada. Cara, pra fechar então, filme de terror também que eu vi, esse vi no cinema, porque tava todo mundo falando muito bem, que é o A Hora do Mal. Em inglês é o Weapons, né? O Armas. Que, eu normalmente não vejo filme de terror no cinema, porque eu nem sou tão cagão, eu tô me descobrindo, eu não sou tão cagão assim, mas eu não gosto de susto, eu acho chato, não é um negócio que eu acho legal, assim, nem questão de medo, eu fico com medo. Eu não gosto da sensação de tomar um susto, eu não sei se você gosta, mas eu não gosto da sensação de tomar susto, então normalmente eu evito, né? Porque em casa dá pra controlar um pouco melhor e tal. Mas eu tava muito curioso pra esse filme, porque já tem um tempo que estão falando dele. O diretor é o mesmo diretor do Noites Brutais, que eu adoro, eu sei que muita gente odiou, mas eu adorei Noites Brutais. E a repercussão na internet, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tava absurda, a galera tava tirando a calça pela cabeça, meu Deus, é um dos melhores filmes do ano, puta que pariu, não sei o que. Eu falei, porra, cara, só deve sair pra ver, porque o filme chegou aqui no Brasil meio que junto com lá fora, então vai demorar muito pra sair ainda nos seus Puloflix da vida e tal. Eu falei, pô, cara, eu vou juntar uma coragem e vou ver no cinema, beleza. Eu acho que esse filme, eu não preciso necessariamente falar com spoiler, mas eu acho que eu vou falar sem spoiler aqui nesse começo, que a história, é uma história interessante, né, aquele trailer que eu até trouxe no meu perfil também, que é a história de uma professora, que ela chega um dia para trabalhar na escola que ela trabalha, ela dá aula ali para um fundamental, e simplesmente as 17 crianças da sala dela não foram para aula. Por quê? Porque exatamente às 2h17 da manhã, elas acordaram, levantaram da cama, abriram a porta de casa e saíram correndo com os braços esticados, quase que a corridinha do Naruto, assim. Foram embora pra escuridão, ninguém sabe pra onde elas foram, né? E aí o filme começa com isso acontecendo e dá um salto de um mês. Então tem um mês que as crianças estão sumidas e tal. Pô, são 17 crianças, uma cidade pequena, né? Tá sendo uma comoção do caralho. Obviamente tá todo mundo culpando ela. Ela sabe de alguma coisa, não sei o quê. Tem um pai puto com ela, que é o Josh Brolin, inclusive, que é um puta do ator. Essa professora é a Julia Garner também, é uma ótima atriz.
E aí o lance do filme a graça é você descobrir o que tá acontecendo. Puta que pariu, o que está acontecendo nessa história, né? Pô, cara, eu vou falar, não é ruim, de forma alguma, não é ruim. É um filme legal, foi um filme divertido. Mas, cara, pela repercussão da galera e pelo histórico do diretor... Você esperava mais, né? Eu esperava muito mais. Eu esperava ver um 10 de 10, a invenção do cinema 2, uma parada dessa. E eu achei um filme legal. Assim, é um 4 de 5, talvez não, um 3.5 de 5 e tal. Porque, assim, eu acho que o filme ele faz uma coisa muito... Nossa, que grau chique, caralho. É. Nossa, estamos aqui no grau, na estrada, o grupo... Qual é que é grupo alimentício? Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Isso, né, do famoso Gugu. Então, assim... o filme faz um negócio muito interessante, que a história ela não é contada de forma linear. Não num sentido meio amnésia, nem nada, mas é assim, você vai vendo a história do filme até um ponto chocante, que algo acontece, e aí o filme para começar a mostrar outras perspectivas de outros personagens até aquele momento. Então, começa com a professora, vai pro pai do aluno. Avança, para no mesmo ponto, vai para outro personagem. Só que assim, isso é interessante, isso torna o negócio mais instigante pra você saber o que tá acontecendo e tal. Só que ao mesmo tempo tem um momento que ele não corta pra um personagem, pra 2 personagens, pra 3 personagens. Tem uma hora, ele começa a cortar pra tanta perspectiva de outros personagens, que chega um momento que você fica assim, cara, tá bom, eu só quero que a história avance, porque eu até falei no vídeo que eu lancei, né? Ao mesmo tempo é uma crítica e um elogio, porque assim, a história tava tão legal e ele fica voltando pra tanta gente aleatória que você fica, tem momentos que você fica assim, pô, eu só quero que a história avance pra continuar, eu quero saber o que acontece, entendeu? Então fica um pouco frustrante por causa disso. Eu acho que algumas coisas também sobre a explicação, que aqui sem spoiler eu não vou dar o que é, né? O motivo que levou as crianças a assumirem e tal, me deixou meio... Sabe aquela sensação de você ficar assim, só isso? É só isso? Tipo assim, legal, mas eu também esperava um pouco mais e tal. Eu acho também que o filme, ele não... É assim, é uma escolha do diretor. Ele não... E do roteirista. Eles não quiseram explicar tanto o que é uma escolha, mas eu gosto. Óbvio, não precisa explicar só. Isso aqui, na verdade, aconteceu em 1800... Não precisa ir tanto no detalhe, mas eu também gosto quando explica um pouquinho mais. Acho que o filme, ele passa um pouco mais batido. Eu acho que ele podia trabalhar um pouco mais as coisas. Parece ele um pouco acelerado ali, depois que ele revela o que tá acontecendo. Ele parece um pouquinho acelerado também, mas... Assim, é legal. O final é muito catártico. Assim, é muito maneiro o final. Não dá pra falar nada sem spoiler. Só digo que, assim, muda o tom do filme. Meio como rolou com o Extermínio, que eu comentei agora, mas positivamente. Muda pra uma coisa legal. Então, assim, sem spoiler, eu dou um 3.5 de 5. Não é ruim, mas eu acho que ele tá meio que no mesmo nível daqueles juntos que eu comentei, sabe? É um filme legal, mas ele poderia ser melhor. Mas, de novo, pra quem gosta de terror, vale a pena. E se você é cagona, mas ficou curioso pra ver... Eu contei na mão, eu trouxe esse serviço aqui, essa utilidade pública. Eu contei na mão os sustos. Tem literalmente 5 sustos no filme. Eu achei os 5 relativamente leves. Nenhum me pegou. Nenhum me pegou. Até acho que. Eu me assustei agora, eu dei uma tremidinha aqui. Eu acho até pra quem costuma ver filmes de terror, você consegue ver o susto chegando. Assim, a personagem tá no quarto. Aí ela olha, acha que tem um barulho na sala. Ela olhou, aí a câmera começa aí dá a visão dela pro teto, você fica assim. Vai ter alguma coisa. Obviamente tem uma coisa no teto. E tem. Então, assim. Dá pra você ver chegando, então é isso. A Hora do Mal, tá nos cinemas. Recomendo, acho que é um filme legal. E se alguém quiser ver com spoiler, o Esperon fez uma live essa semana que tem todos os spoilers lá, responde as perguntas da galera, então lá vai ter bem mais detalhado, só catar no YouTube Matheus Esperon ou o Esperon que gosta. Só falar uma coisa com spoiler, então o que é, né? O que é lá na live eu falo com mais detalhe, né? Pô, a mulher porque chega assim, Pra quem não entendeu, spoiler agora, hein? Ah, tá. Isso. Então é isso. Tem spoiler pra chegar agora, se foi avisado. Pula aí no timecode se você quiser. Pô, a explicação é que a tia de um dos alunos lá, né, meio que o primeiro trailer não revelou isso, então por isso que eu não quis dizer na sinopse, né? Um aluno não sumiu. De todos os 17, um aluno não sumiu. Por quê? Chegou uma tia, que todo mundo tá teorizando que não é tia porra nenhuma, ela se infiltrou na família, fingindo que é uma tia e tal. Tia Gladys. Virou até uma personagem tá virando uma personagem meio icônica, assim, da cultura pop, né? Muito esquisita, muito velha, muito esquisita. Uma maquiagem toda exagerada. E aí, essa tia chega e ela é basicamente uma bruxa. Que ela dá a entender que ela tá viva há muito tempo. Tanto que ela dá uma desculpa que os pais do garoto não podem ir numa reunião porque estão com tuberculose. E até o próprio diretor da escola fica assim, tuberculose? Chegou a perguntar, mas não é uma doença antiga, tuberculose? Então assim, você vê que a desculpa que ela usou é da época dela. Então na época de tuberculose era um negócio, né, no mínimo então 100 anos aí, né? E aí, qual é o lance? Ela é uma bruxa que já tem muito mais idade do que aparenta, mas que ela aparente, né, teve presenciado o nascimento da agricultura. E aí, ela usa outras pessoas meio que pra sugar energia e se rejuvenescer. Só que o filme também, é o que eu falei, ele estabelece isso de uma forma sutil demais, entendeu?
Então, primeiro ela começa usando os pais do garoto, ela vê que não tá dando certo, ou pelo menos no ritmo que ela quer, e ela tem a ideia de usar as crianças. Então, é ela que faz as crianças sumirem, então no porão dela. Todas as crianças estão no porão dela, ela tá meio que sugando a energia delas e tal. E é aí por isso que acontece. Então, assim, a ideia de ser uma bruxa até é legal. Mas, por exemplo, quando revelou que é meio que uma bruxa, caralho, eu fiquei assim, caralho, pra onde que o filme vai agora? Vai ficar muito doido. Eles vão entrar de cabeça agora nesse lance da bruxa, da bruxaria. Não. Meio que só fica nela, nisso. Fica meio contido e tal. E o final, que eu falei que é catártico, porque tem um ritual que ela faz e tal. O garoto, eu achei... Esse filme ele é bem ao contrário do Extermínio, porque enquanto o garoto do Extermínio é uma mula, é um idiota, o garotinho desse filme, ele é muito inteligente. E você vê que no filme, ele fica reparando quando ela faz o ritual dela. E aí no final do filme, ele faz contra ela, para as crianças atacarem ela. Porque tanto que o nome do filme Weapons, né, em inglês, né, armas, é porque, óbvio, tem ali uma crítica também à violência escolar e tal, mas também também literal de que ela transforma as pessoas em armas, né? Ela faz a pessoa correr atrás da outra e matar a outra e tal, não sei o quê. Em português ficou A Hora do Mal? Ficou A Hora do Mal. Caraca, mudaram tudo. O foda é que, eu também acho que armas só em português não é um título muito atrativo, mas tirou o significado do título, né? Isso que é ruim. E aí o garotinho usa pra todas as 17 crianças irem atrás da velha. E aí o filme muda pra comédia, assim, instantaneamente. Porque quando a velha percebe que, assim, caralho, as crianças vêm atrás de mim, ela começa a correr que nem desenhos assim, com as mãozinhas pra cima. Ai! Correndo que nem animado, levantando muito as pernas, sabe? E uma coisa meio constrangedora, adoidado, que ela vai correndo pelo quintal dos outros e as crianças atrás dela, que nem zumbi. Tipo assim, tem uma cena muito boa que é tipo um POV, assim, um ponto de vista da garotinha, com a câmera como se fosse no ombro dela, que é a tal da tia Gladys, né, correndo. Ela abre a porta de uma casa de vidro, fecha, sai correndo, a garotinha só vai reto, tá ligado? E quebra tudo, as crianças literalmente como se fosse água, vazando pela janela, tipo, correndo atrás dela e tal. E o cinema rindo pra caralho e tal. E aí, as crianças pegam ela e destroçam ela, literalmente destroçam ela. Puxa a mandíbula dela pra arrancar da cabeça, não sei o quê, mas todas ainda, né, sobre um transe e tal. E aí, assim, todas as crianças foram pro caralho, estão traumatizadas pro resto da vida, né? Sim. E aí o transe acaba, a maldição acaba e tal, não sei o quê. E aí é divertido, cara. E é catártico, você quer que ela se foda, sabe? Aquele tipo de vilão que você é desprezível, que você quer que ela se foda, que ela se fode. Então isso é muito legal. Então, mas é isso, cara. É um filme legal. Eu acho que ele podia ser muito melhor. Eu acho que a galera, não sei, assim, claro, tudo é questão de opinião, mas acho que a galera tá meio empolgada, assim, um pouco demais. Mas, de novo, é um filme maneiro. Eu acho que vale a pena assistir pra quem gosta de filmes de terror. E só de voltar aqui pra sessão sem spoiler, eu lembrei. Foi uma das piores sessões de cinema que eu vi na minha vida. Você contou, é verdade. Cara, tinha um louco na minha frente. Eu não estou. Sabe quando a gente fala assim, a pessoa ficou o filme todo no celular? É meio que hiperbólico, né? Não, nesse caso não era hiperbólico. O cara ficou literalmente no celular o filme inteiro. E o cérebro dele meio que deu pena, mas não deu porque ele fudeu minha sessão. Então não se foda. Mas deu um pouco de pena porque você vê que o cérebro do cara já tava. E era um cara velho, não era um cara novo, não. Você viu que o cérebro do cara já tava todo derretido, porque assim, ele tava no WhatsApp, aí ele abria com esse WhatsApp, aí ele ia pra outra conversa, aí ele ia pra outra, aí abria o Instagram, story, aí viu o perfil dele, aí ia pro Mercado Livre, ficava vendo. Então, assim, Mercado Livre no meio da sessão de cinema é porque você tá fudido. Então, assim, o cara não conseguiu sossegar, quase no final do filme, eu quase fiquei com vontade de pensar assim, cara, você conseguiu ver alguma coisa? Você entendeu o filme? Porque tá possível, cara, é muita loucura. Mas enfim, é o mundo que a gente vive, tá uma merda e os cinemas têm que fazer alguma coisa, cara, porque... Não é possível, toda sala de cinema tem câmera, né? Então botar alguém no mínimo pra ficar de olho e ir lá coibir as pessoas, cara. Porque isso afasta as pessoas de ir pro cinema, né? E afeta muito, né, cara? Atrapalha muito, cara. Uma luzinha ali te tira completamente ali da concentração do filme, que é uma das melhores coisas, né? Que se for pra ver uma coisa mais distraída, tu vem em casa, pô. O cinema é bom você tá 100% imerso ali. Eu tive que descer na minha cadeira e botar uma sacola que eu tava, assim, pra tampar a luz dele, aí eu consegui ver o filme um pouco melhor. Mas foi uma merda, né? Mas enfim, é isso. E... se você gostou desse podcast, lembra de avaliar a gente, dá um joinha, dá uma estrelinha, faz alguma coisa aí, joga o celular na parede, não sei, mas ajuda a gente, isso realmente ajuda, então para agora, não deixa de fazer. Lembrando, se você gostou muito do nosso conteúdo, tem o Catarse, catarse.me/Esperon, tem link na descrição para você ajudar a gente, a partir de R$5 por mês, e você entra no chat da vizinhança, que é o grupo do WhatsApp, para conversar comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade. E é isso, Gustavo. Semana que vem a gente volta com mais podcast. Sua rede social, Gustavo. Angeléas, G-A-N-G-E-L-E-A-S. A gente fez esse programa aqui do jeito que deu, na estrada, dirigindo, com barulho de motor, barulho de seta, mas semana que vem a gente volta à normalidade aqui democrática do nosso podcast. É isso. Desculpa aí qualquer coisa se tiver ficado muito ruim, mas acho que vai ficar um conteúdo legal. Deu pro gasto só pra não ficar sem. E é isso. Então, até semana que vem, no próximo Esperon que Ouça. Valeu! Valeu!